Sua menstruação está atrasada? E agora? Será que você pode confiar no teste de gravidez de farmácia? Quando é que você deve marcar uma consulta com seu obstetra? Quais cuidados você terá que ter a partir de agora? Continue ligada e confira todas essas dicas no episódio dessa semana. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, dando seguimento aos nossos podcasts sobre gravidez. Então a gente já falou aí como escolher o obstetra, a gente já falou como é que funciona uma consulta pré-concepcional, e aí, teoricamente, a partir daí essa mulher vai liberar, aí vai para as tentativas aí de uma gravidez aí espontânea ou não, enfim, vai para a fertilização, e aí ela quer saber o que ela faz, né? Porque, tá bom, e aí vai atrasar minha menstruação, o meu exame de gravidez vai dar positivo, e como é que eu devo agir, né? Como é que antes de chegar no pré-natal, o que eu já devo fazer até chegar nessa consulta? Então, na verdade, a primeira coisa é isso, né? Acho que a mulher que está tentando engravidar, ela tem que usar aqueles aplicativos para marcar o seu ciclo menstrual. Acho que isso ajuda super. Então, com esses aplicativos, a mulher consegue ver se os ciclos dela são regulares, quantos dias de intervalo entre um ciclo e outro, quantos dias ela sangra, se o fluxo é pequeno, se é grande, se ela tem cólica ou não. Porque também a partir daí ela consegue, com o aplicativo ou não, ela consegue identificar o período fértil, e quando atrasar a menstruação ela já consegue ter uma ideia se ela de repente está grávida ou não. E aí então vamos considerar que essa mulher está marcando lá no aplicativo direitinho, e aí a menstruação dela acabou atrasando. E aí a pergunta é, o que eu faço, né? Além de avisar, obviamente, seu obstetra, como eu falei, o obstetra tem que ser um cara disponível, que aí você vai mandar um WhatsApp para ele e falar, olha, minha menstruação atrasou. Se você quiser já, além de chegar com a menstruação atrasada, já com o exame de gravidez positivo, teoricamente você facilita a vida do obstetra, mas vai ser o próximo passo. E aí a dúvida é, eu preciso fazer, por exemplo, um exame de gravidez de sangue para ter certeza que eu estou grávida? E aí a resposta para vocês é não, teoricamente não precisa. Teoricamente, um exame de gravidez daqueles de farmácia, que vem de farmácia de urina, funciona super bem. E se ele deu positivo, pode acreditar que ele é positivo sim. O que às vezes acontece é dele vir negativo, e aí pode ser tanto por uma falha de leitura do exame, ou porque na verdade você pegou a gravidez tão cedo, mas tão cedo, porque justamente hoje vocês estão tão ligadas no período fértil, período menstrual, que teoricamente o exame ainda não foi positivo porque não deu tempo, não conseguiu detectar taxas tão baixas de beta-HCG. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje esses exames mais modernos de farmácia, eles conseguem detectar a gravidez aí com 4 dias, até 4 dias antes da data prevista da menstruação. Então, com o atraso, a taxa de detecção é muito, muito alta, tá bom? Então, não precisa ficar preocupada. Outra coisa que eu dou de dica, não precisa comprar o teste mais caro que tem na farmácia. O teste mais caro ele vai ser tão bom muitas vezes quanto o teste mais baratinho. E não precisa fazer também 4 ou 5 exames de gravidez como vocês às vezes fazem. Se você fez um e deu positivo, pode acreditar que é. Não tem muito erro. Eventualmente, se der negativo, o que você pode fazer é repetir, não o exame no mesmo dia, mas talvez repetir o exame em dias subsequentes. Enfim, esperar um pouquinho mais para ver se realmente ele não vai positivar. O exame de sangue, obviamente, como eu falei para vocês, ele é muito mais sensível. Então, se vocês fizerem uma semana depois da ovulação, pode ser que você já consiga identificar o positivo. Agora, toma muito cuidado, porque ter o exame positivo nem sempre vai ser sinônimo de uma gravidez e de um bebê que você vai conseguir ter depois de 9 meses. Infelizmente, tem algumas mulheres que acabam até abortando quase que junto com a menstruação. E às vezes elas acham que foi uma menstruação um pouco mais forte e na verdade foi até uma gravidez inicial que a natureza acabou fazendo uma triagem, aí acabou se encarregando de terminar ali para evitar sofrimentos maiores lá na frente. E aí depois até a gente vai conversar um pouquinho sobre os abortos, mas nesse caso a gente vai chamar isso até de um aborto mesmo, mas muitas vezes a gente chama isso de uma gravidez bioquímica. E aí, bom, aí vamos considerar então que atrasou a menstruação, que o exame de gravidez deu positivo, e aí a próxima pergunta é, quando é que eu devo agendar uma consulta com o meu obstetra?
Geralmente, aí depende um pouco do grau de ansiedade desse casal, depende do grau de orientação desse casal. Se você geralmente passou numa consulta pré-concepcional, você está tranquila, já está tudo muito bem alinhado, tudo certinho. Nesse caso, na hora que você identificou que atrasou a menstruação, teoricamente a partir daí você está com 4 semanas de gravidez, porque a gente vai contar a partir da última menstruação, e aí a gente vai pedir para vocês aguardarem mais 2 semanas para ir completar 6 semanas de gravidez. E por que a gente falaria para vocês passarem com 6 semanas e não com 4? Porque justamente existe uma chance de perda nesse meio do caminho. Com 6 semanas a gente no ultrassom já consegue ver geralmente o embrião com batimento. Isso passa uma segurança maior, porque se você faz um ultrassom muito precoce, geralmente com 4 semanas de gravidez você vai ver só o saco gestacional. E aí você fica assim com aquele ponto de interrogação. Putz, mas será que tá tudo bem? Será que vai dar certo? E aí começa uma série aí de exames e de processos que acabam gerando uma ansiedade muito grande e não vão trazer grandes respostas para vocês. Então a minha sugestão, se possível, é agendar uma consulta ao redor aí de 6 semanas de gravidez, ou seja, 2 semanas depois que atrasou sua menstruação. Mas, como eu falei, se você pegou um obstetra que te dá essa flexibilidade, você já entrou em contato com ele, ele já te orientou da melhor maneira possível. Quando vale a pena fazer uma consulta bem precoce, além da mulher que está ansiosa? Vale a pena naquela mulher, por exemplo, que já teve uma gravidez na trompa, já teve uma gravidez ectópica. Por quê? Porque a gente sabe que essa mulher é uma mulher de risco para ter uma nova gravidez na trompa. E com 4 semanas, se a gente consegue já visualizar a gravidez dentro do útero, isso nos traz uma tranquilidade muito grande, tá bom? Então, atenção aí, você que tem uma gravidez ectópica, infelizmente uma gravidez ectópica anterior, você deve marcar essa consulta com certa brevidade, diferente de outras mulheres, tá bom? Que mais, pessoal? Sempre saber a data da última menstruação, né? Nós obstetras, a gente gosta muito dessa informação, porque obviamente a partir dela que a gente consegue ter uma ideia do tempo de gravidez. Então, e aí uma coisa legal que às vezes nem todas as mulheres sabem, é que a data da última menstruação a gente marca a partir do primeiro dia que sangra, do primeiro dia de grande sangramento que ela teve no ciclo, e não no sinal. Então, pessoal, super atenção nisso, tá bom? Na hora de passar a data para o médico de vocês. O que mais que tem que tomar cuidado? Aí, na verdade, a orientação que a gente passa para a mulher que engravidou é o que ela não pode fazer de jeito nenhum, uma coisa que ela tem que evitar antes de passar até mesmo conosco numa consulta. Então, ela tem que tomar cuidado com 2 coisas que vendem no supermercado. Atenção aí, 2 coisas, que são o álcool, que obviamente a gente já conversou. Então, álcool 0, tá bom? Acho que não compensa tomar nenhum tipo de golinho ou de nada. Acho que assim, tem que realmente se privar disso aí por 9 meses, porque isso pode ter um impacto grande para o bebê. E a outra coisa é tomar muito cuidado com cafeína, tá bom? Na verdade, não precisa cortar a cafeína 100% da vida, mas precisa reduzir. Então a gente fala que geralmente quando a gente fala só de café, a gente vai falar aí de mais ou menos 2 xícaras de café por dia. Mas tem que lembrar que às vezes tem refrigerante à base de cola que tem cafeína, chá escuro tem cafeína, até às vezes muito chocolate, enfim, tem algumas substâncias que são estimulantes que tem que tomar esse devido cuidado, tá bom? Então engravidou, atrasou a menstruação, cuidado na cafeína, 0 álcool. E a outra coisa que tem que tomar muito cuidado são altas temperaturas. E aí você fala, pô, mas que alta temperatura? Sei lá, eu moro aqui no Nordeste, eu vivo aqui com 37, 38, 40 graus todo dia. Não é esse tipo de alta temperatura que eu tô falando, não é também a temperatura do banho. Alta temperatura é sauna, ofurô, águas termais, sabe aquelas águas que você entra, você já começa a suar só de ficar perto, 36, 38 graus. Não é a água que você toma banho, por mais que você tome um banho quente, e geralmente também não é a água da hidroginástica ou da natação que você faz, que às vezes é uma temperatura um pouco acima. Se você acha que é uma temperatura às vezes da tua hidro ou da tua natação elevada, até aí de repente vale a pena evitar. De resto, teoricamente não tem mais nada que vai aumentar teu risco de aborto, pelo menos nada aqui externamente que vai aumentar esse risco de aborto, a não ser alguma medicação, alguma coisa, mas por isso que é importante você sempre falar com o seu obstetra a partir do momento do atraso menstrual. Então, pessoal, isso aí é uma fase intermediária aí que eu queria bater um papo com vocês, que enfim, pode acontecer, e aí a partir daí a gente vai começar a esmiuçar aí a questão de tanto de uma gravidez saudável quanto uma gravidez aí patológica durante aí os 9 meses. Então, obrigado aí pela atenção. Siga a gente aí nas redes sociais, siga lá no Instagram, @Dr. Wagner Hernandes. Manda pergunta pra gente por lá, eventualmente sugestões aí de temas pra gente continuar abordando. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.